Que a paz de Deus seja com todos nesta noite. Amém. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando da palavra do Senhor. E o meu desejo, assim como o pastor Marcelo mencionou, é que a mensagem dessa noite faça uma diferença na sua vida, que faça uma diferença no seu coração. Imagine uma bela vinha. Imagine uma bela vinha, com fileiras e fileiras de videiras, se estendendo até onde os olhos podem ver. Cada videira é única, com ramos e folhas distintos. Mas todas elas estão firmemente enraizadas no solo e recebendo a nutrição necessária para crescer e produzir frutos. A videira foi usada por Cristo como um exemplo muito especial que iremos considerar nessa noite. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o maior produtor de uvas do mundo é a China. Talvez você não sabia disto, mas a China é o maior produtor de uvas do mundo. Em seguida vem a Itália e, em terceiro lugar, os Estados Unidos. Outros grandes produtores incluem também a França, a Espanha, Turquia, Irã e o Chile. A produção de uvas varia de acordo com a região e as condições climáticas, sendo que as variedades de uvas cultivadas também são diversas, incluindo uvas de mesa, uvas para a produção de sucos, entre outras. A uva é uma das frutas mais antigas do mundo, onde é feito uso para determinados fins. Ela é cultivada há muito tempo. No tempo de Cristo, era uma cena muito familiar o cultivo de uma videira. Estima-se que existem mais de 8.000 variedades de uva em todo o mundo, cada uma com as suas características únicas de sabor, cor e textura. Alguns sugerem que existem mais de 10.000 variedades. Então, de maneira geral, existem muitas variedades de uva no mundo. Não sei se você sabe, mas a uva também é uma fonte rica de antioxidantes. Ela pode ajudar a proteger o nosso corpo contra doenças cardiovasculares, entre outros problemas de saúde. Além de serem consumidas frescas e utilizadas para sucos, as uvas também são utilizadas na fabricação de geleias, compotas, entre outras delícias culinárias. A uva é uma fruta muito versátil. Pode ser consumida de diversas maneiras, até mesmo através de saladas, sobremesas, acompanhando frios, entre outras opções. A uva é usada também até em celebrações, como por exemplo, no Ano Novo. A uva é usada em muitas culturas como símbolo de prosperidade, abundância e fertilidade. No tempo de Cristo, como eu mencionei, a uva ou a videira era algo muito familiar na cultura daquela nação, na cultura judaica. E Jesus traz algo muito importante a respeito da videira.
e foi registrado por João no capítulo 15. João capítulo 15 é uma parte do discurso de despedida de Jesus aos seus discípulos, antes de ser crucificado. E é um capítulo significativo do Novo Testamento, onde nos fornece algo muito importante sobre a relação de Cristo e de seus seguidores. Jesus está se dirigindo aos discípulos com algo comum e também de grande importância, que é a questão da videira. E nas palavras de Jesus que nós vamos considerar, nós poderemos perceber 3 aspectos importantes com respeito à videira. Vamos ver aqui então alguns aspectos importantes. No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, texto que foi lido no início, vamos lê-lo novamente. Você pode acompanhar aí na tela e pode acompanhar também aí com a sua Bíblia, onde você estiver, o texto de João capítulo 15, verso 5. Diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Outra tradução diz, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então veja aí que algo bem interessante que Jesus destaca nestas palavras. É o primeiro aspecto que vamos considerar a respeito da videira, é a importância da conexão. A videira é um símbolo poderoso da nossa conexão com Cristo e a importância de permanecer nele para a produção de frutos. Só que hoje acontecem muitas circunstâncias que atrapalham, obstruem essa conexão. As condições atuais do mundo podem dificultar a nossa conexão e até mesmo desafiar a nossa capacidade de permanecermos firmes na videira. Nós somos bombardeados diariamente com muitas distrações e tentações que acabam nos afastando da presença de Deus. E agora nos levam a buscar a satisfação em coisas que não satisfazem verdadeiramente a nossa alma. As pressões da vida, as preocupações financeiras, o estresse diário podem nos sobrecarregar, tirando-nos do caminho da fé e cortando a conexão com Cristo. Assim como nós lemos que a videira, ou melhor, os ramos precisam ter uma conexão com a videira, uma conexão vital com a videira, e esta com o solo para poder crescer e produzir frutos, nós também precisamos ter uma conexão vital com Cristo para termos uma vida frutífera. Como nós lemos, sem Cristo nada podemos fazer. Sem essa conexão, sem esta ligação com Cristo, nada podemos fazer. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 675, está escrito um texto bem interessante, que vocês podem nos acompanhar aí. Está escrito assim: a videira com os seus ramos e frutas era uma das mais belas e expressivas representações que Jesus poderia usar para representar seu relacionamento com seus discípulos. Continuando, é outro texto, ainda no mesmo livro. Cristo é a videira, a verdadeira videira. O próprio Deus é o cultivador dessa videira.
Então, aqui temos uma afirmação de Jesus, a confirmação da sua afirmação na palavra de Deus, de que Ele é a videira. Através destas palavras, além de dar uma ênfase à conexão necessária, as palavras de Jesus também apresentam uma afirmação poderosa da sua divindade e da sua autoridade. Através de um relacionamento com Jesus, nós poderemos ter uma vida vitoriosa. Poderemos alcançar muitos objetivos. Jesus então usa essa imagem dos ramos para representar os seus seguidores. Como ramos, os seguidores de Jesus dependem totalmente da videira para a sobrevivência e frutificação. Daí a importância dessa conexão. Através desse primeiro aspecto, nós vemos aí um dos segredos da vinha, ou segredo para a sua produção, é que deve estar conectado. Os ramos devem estar conectados à videira e esta deve ser nutrida com as suas raízes. Ainda um outro texto, no mesmo livro Desejado de Todas as Nações, está escrito assim: o ramo não pode produzir frutos por si mesmo. Deve permanecer na videira para receber nutrição e vitalidade. A verdadeira videira supre a seiva vital que flui para cada ramo, de modo que produza frutos. Então, o ramo por si não pode produzir frutos. O ramo por si, ou ele separado da videira, ele não consegue sobreviver, muito menos produzir frutos. O ramo deve estar ligado, deve estar conectado à videira, assim recebendo toda a nutrição, toda a vitalidade necessária. Ainda um outro texto, Desejado a Todas as Nações, página 677, está escrito assim: os ramos vivos da videira estão em constante crescimento, e assim deve ser com os discípulos de Cristo. À medida que permanecemos unidos a Ele, recebemos vida e nutrição, e nosso caráter é formado à sua semelhança. Então, nessa ligação vital, nesta conexão vital, estaremos em constante crescimento. E à medida que cada dia nos unimos mais, recebemos essa vida, recebemos essa nutrição, os ramos então são formados à imagem da videira, ou o nosso caráter é formado à semelhança de Cristo. Parábolas de Jesus, página 346, comentando ainda um pouco mais sobre esta conexão vital. A videira representa Cristo e a relação vital que deve haver entre Ele e os seus discípulos. A videira sustenta o ramo e lhe dá vida. Cristo é a fonte de toda a vida espiritual. Seu Espírito é a fonte de força e sabedoria, graça e amor. Não sei se vocês perceberam, mas nós temos aqui destacado a divindade presente nessa relação. Agora há pouco eu li que o próprio Deus é o cultivador dessa videira. Agora há pouco eu li que Jesus é a videira verdadeira. E agora nós lemos que o Espírito Santo é a fonte de força, sabedoria, graça e amor. Então nós temos a divindade presente nesse processo de crescimento e de frutificação. Como eu mencionei, existem alguns aspectos
com respeito à videira. Eu já falei sobre a importância da conexão. O segredo da vinha está na conexão. Mas existe um outro segredo também da videira, que se chama poda. A poda para a produtividade. Nós vivemos em um mundo cada vez mais secularizado, onde a fé em Deus é vista, como uma fraqueza ou irrelevante. As pressões da cultura popular podem nos levar a questionar as nossas crenças ou a ceder a comportamentos que não são coerentes com os ensinamentos de Cristo. Deus muitas vezes usa circunstâncias difíceis em nossas vidas para nos podar e nos purificar, a fim de que possamos produzir mais frutos. Mas muitas vezes nós resistimos a essa poda. Nós não devemos resistir a essa poda. Devemos confiar na sabedoria e no amor de Deus, sabendo que Ele está trabalhando para o nosso bem. Veja o que diz a palavra de Deus aí no versículo 2, capítulo 15, continuando no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2. Diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Veja aí que a poda é necessária. A poda faz parte do crescimento da videira. A videira pode se adaptar a diferentes condições e terrenos. Nós também podemos nos adaptar e superar os desafios, a fim de que possamos estar firmes na videira. Nós podemos escolher buscar a Deus em meio a todas as distrações, dedicando tempo à oração, à leitura da Bíblia, à meditação na sua palavra. Podemos buscar comunhão com outros crentes que compartilham das nossas crenças e nos encorajam a permanecer firmes na fé. Para colaborar com esse texto, ou esse ponto que estamos considerando, vamos ler mais dois textos. O primeiro do livro Parábolas de Jesus, página 347. Depois leremos um texto que se encontra no livro Caminho a Cristo. Vamos então a Parábolas de Jesus, página 347. Está escrito assim: a videira é uma planta que requer muito cuidado e atenção para produzir frutos de qualidade. Da mesma forma, os discípulos de Cristo precisam ser cuidados e nutridos pelo Espírito Santo para produzir frutos que glorifiquem a Deus. Notaram um detalhe aí interessante? A videira é uma planta que requer muito cuidado e atenção. Só para vocês terem uma ideia, o tempo que uma videira leva para se tornar adulta pode variar de acordo com vários fatores, dependendo do tipo, das condições climáticas, o tipo do solo, o método de cultivo. Mas, em linhas gerais, uma videira para começar a produzir frutos leva cerca de 3 a 5 anos. Mas para atingir a sua maturidade, na sua maturidade plena, a videira leva até entre 7 a 10 anos. Durante esse período, os ramos e as folhas da videira crescem e se desenvolvem, aumentando a sua capacidade de produzir frutos e de sobreviver a condições adversas. No entanto, é importante lembrar que o processo do cultivo da videira é contínuo e exige cuidados constantes ao longo de toda a vida da planta. Os agricultores precisam monitorar a saúde da videira, controlar a exposição à luz solar,
garantir a quantidade adequada de água e nutrientes, e podar, aqui o aspecto que estamos considerando agora, e podar regularmente os ramos para garantir a qualidade e a quantidade dos frutos produzidos. Então, notem aí que a videira requer uma atenção toda especial. O outro texto que eu anunciei, leremos agora, que está no livro Caminho a Cristo, página 57. A videira é uma planta que requer poda regular para manter a sua vitalidade e produtividade. Da mesma forma, Deus usa as provações e dificuldades em nossas vidas para nos podar e nos purificar, a fim de que possamos produzir frutos que honrem o seu nome. Na psicologia existe um termo usado que se chama resiliência. Resiliência seria algo mais ou menos assim. Seria a capacidade de algum objeto, de algum material, depois que ele sofre um estresse, uma pressão, ele consegue voltar ao seu estado original. Mais ou menos isso seria resiliência. Então nós temos exemplo de resiliência em alguns materiais, por exemplo, uma borracha, a esponja. Agora, como esse termo é usado na psicologia, então existem pessoas resilientes também. Existem pessoas que passam por uma pressão muito grande na vida, um estresse muito grande na vida e conseguem sair melhores do que quando entraram na dificuldade. Exemplo disso, Jó. Jó é um exemplo categórico de uma pessoa resiliente. A uva, ou melhor, a videira, tem característica também de resiliência. A videira tem uma capacidade de adaptação a condições adversas. O que a videira faz? Quando ela é submetida a condições de seca, ela é capaz de reduzir a transpiração e direcionar sua energia para as raízes, permitindo que ela obtenha água e nutrientes mais facilmente. Além disso, a videira pode se adaptar a diferentes tipos de solos, dependendo de suas necessidades nutricionais. Então, a videira é capaz de se autorregular. Ela controla o seu próprio crescimento e a produção dos frutos. Quando há um excesso de frutos, a videira pode reduzir a sua produção, a fim de evitar a exaustão e manter a qualidade dos frutos. Além disso, a videira é capaz de regenerar-se após ser cortada, produzindo novos brotos e galhos. Então, essas características de adaptação e autorregulação tornam a videira um símbolo de resiliência e de perseverança. E isso nos ensina algo muito importante. Da mesma forma que a videira, nesse aspecto, também podemos nos adaptar às mudanças. Uma videira se adapta às mudanças, nós também podemos nos adaptar e encontrar alguma solução criativa para superar os desafios. Nós podemos aprender a controlar os nossos próprios limites e evitar a exaustão, a fim de manter uma qualidade do nosso trabalho e das nossas relações. A videira, além disso, nos ensina a paciência e a persistência. Ela leva tempo para crescer e produzir frutos de qualidade. E isso requer dedicação e cuidados contínuos. Da mesma forma, em nossas próprias vidas, devemos ter paciência e persistência em nossos objetivos
e devemos trabalhar constantemente para alcançá-los ao longo do tempo. Então, em resumo, a videira é um exemplo inspirador de resiliência e perseverança. Podemos aprender muito com ela sobre como enfrentar os desafios da vida. Se nos dedicarmos a cuidar das nossas próprias raízes e a estrutura de sustentação, assim como a videira, nós poderemos superar as adversidades e produzir frutos ainda mais saborosos e gratificantes. Bem, já vimos a respeito da importância da conexão. Já vimos a respeito da poda para a produtividade. E agora nos resta falar sobre o resultado de tudo isso, que é a produção de frutos. Esse é o terceiro aspecto da videira que nós aprenderemos nesta noite. Como ramos da videira, nós somos chamados a produzir frutos que glorificam a Deus. Devemos ser obedientes à sua vontade e permitir que o Espírito Santo nos capacite a fazer a obra que Ele nos chamou para fazer. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 4 a 5, então, temos a abordagem a respeito desse aspecto. Leremos o versículo 4 e o 5 já lemos algumas vezes no início da pregação. Então está escrito assim: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Agora repetimos o texto introdutório. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, aqui há uma promessa da oração respondida. Quando nós permanecermos em Cristo e a sua palavra permanecer em nós, nós poderemos pedir a Deus, poderemos chamar pelas nossas promessas ou pelas promessas que nos foram oferecidas, e assim, conforme a vontade de Deus, nos será concedido. Essa promessa não é uma licença para pedir qualquer coisa egoísta que desejamos, mas sim é uma garantia de que Deus ouve e responde às orações daqueles que estão em sintonia com a sua vontade. Como Jesus disse, está em mim e eu em vós. Então, essa conexão, essa ligação deve ser constante. E assim, nós estaremos em sintonia com a sua vontade e teremos as nossas orações respondidas no momento certo, conforme a vontade de Deus. Também podemos escolher viver uma vida de amor e de serviço aos outros, seguindo o exemplo de Cristo. Podemos buscar ativamente maneiras de ajudar aqueles que necessitam de compartilhar a mensagem com aqueles que estão sofrendo e trabalhar em favor daqueles que estão perecendo. Jesus diz que aqueles que permanecem nele são aqueles que dão muito fruto. Permanecer em Cristo envolve uma conexão íntima e constante com Ele através de oração, meditação na palavra e também através da obediência. Quero ler mais alguns textos que se encontram no livro Desejado de Todas as Nações e também no livro Parábolas de Jesus. Vamos ler alguns textos aí. O primeiro diz assim: a união com Cristo, por meio da fé, é essencial para a verdadeira vida espiritual. Cristo é a videira, nós somos os ramos. Continuando então, aqui mais outro texto. Cristo é a videira, nós somos os ramos. Sem Ele, não podemos produzir frutos para a glória de Deus. Sem Ele, nossos esforços são em vão, nossa vida é estéril. Mas, unidos a Ele, podemos dar frutos abundantes para a glória de Deus.
Continuando, agora, parábolas de Jesus, 2 textos. Primeiro na página 346. A videira não produz frutos imediatamente após ser plantada. Vocês se lembram que eu mencionei que são anos para começar a produção? Então aqui está sendo confirmado. Então a videira não produz frutos imediatamente após ser plantada, mas requer tempo e cuidado para crescer e amadurecer. Da mesma forma, os discípulos de Cristo precisam ser cultivados e nutridos pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo para produzir frutos que permaneçam. E o próximo texto está no mesmo livro, mas na página 67. O objetivo da vida cristã, vamos ver qual é o objetivo da vida cristã, é a frutificação. A reprodução do caráter de Cristo no crente, para que se possa reproduzir em outros. Então veja que interessante, veja que tudo girou em torno da produção de frutos. Então esse é o objetivo do cristão. Ele deve produzir frutos, ou seja, reproduzir o caráter de Cristo e assim também reproduzir em si e assim reproduzir também nas outras pessoas. Em síntese, aqui nós vemos a dependência completa que temos de Jesus. Sem Cristo não temos esperança de frutificação ou de sucesso espiritual. E a vida da videira, da planta que estamos considerando nesta mensagem, ilustra essa dependência. Então a videira é um exemplo perfeito da dependência que temos de Cristo. Pois sem a videira, os ramos não podem produzir frutos. Agora, nós lemos anteriormente que Jesus disse que Ele é a videira verdadeira. Agora, uma vez que Ele disse que Ele é a videira verdadeira, então existe uma videira falsa? Lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 1, então Jesus ele se identifica como sendo a videira verdadeira. Então, logo, podemos acreditar que existe uma videira falsa. A videira falsa representa aqueles que professam ser seguidores de Jesus, mas não têm um verdadeiro relacionamento com Ele. Eles podem aparentar ser frutíferos e ter uma aparência de piedade, mas a sua fé é superficial e não tem raízes verdadeiras em Jesus. Então, a videira falsa representa aquele que não tem um relacionamento adequado com Cristo. Ele não é frutífero, ele pode ter até a aparência de uma videira, mas na realidade, suas raízes não são verdadeiramente ligadas a Cristo. Se nós olharmos do ponto de vista botânico, então existe uma planta chamada Hera, que erroneamente é chamada de videira. Então vamos dizer que, entre aspas, existe na botânica, existe na realidade, uma videira falsa, ou uma planta que se parece com a videira. Essa planta chamada Hera, ela, por conta das suas folhas terem uma semelhança com a videira, é confundida. Mas ela pertence a uma outra espécie e não produz uvas comestíveis. Ela pode se tornar invasiva e sufocar outras plantas, especialmente em áreas com alta umidade e pouca ventilação. Além disso, as raízes da Hera podem danificar as paredes e outras estruturas onde a planta cresce,
levando a problemas estruturais. Veja quantas coisas negativas uma falsa videira, vamos dizer assim, pode produzir, pode levar a acontecer. Então, problemas estruturais, sufocar outras plantas, então, somente prejuízo, não é mesmo? Então, não vale a pena. Não vale a pena ser videira falsa. Não vale a pena ter essas características. Mas vale a pena preenchermos as características dos ramos ligados à videira verdadeira. Conta-se que certa vez uma vinha não correspondeu durante muitos anos às expectativas do viticultor. Era uma vinha sadia, porém produzia poucos frutos. Finalmente chegou um ano em que a vinha ficou carregada de lindos cachos. O viticultor estranhou aquilo, como de repente, do nada, vamos dizer assim, produziu demais. Então o viticultor tentou entender aquele mistério e começou a cavar a terra para ver as raízes. E foi seguindo até que descobriu que ela havia atravessado a terra até alcançar em águas de um rio que lhe fornecesse a necessária umidade. Então ele notou que enquanto as raízes se mantinham ali na terra, a produção não estava boa, aquele solo não estava adequado. Mas as raízes, a videira foi direcionando as suas raízes, foi procurando por um abastecimento, por uma umidade, e foi até um rio, e aí mostrou o segredo. O segredo daquela vinha foi alcançar as águas de um rio, onde forneceu a necessária umidade. Assim como cada videira na vinha é única, assim cada um de nós tem um papel único e importante em desempenhar no reino de Deus. Quando nós permanecermos em Cristo e permitimos que Ele trabalhe em nós e através de nós, podemos produzir frutos que duram para a eternidade. E através dessa nutrição das raízes de forma adequada, buscando as águas, nós também, a exemplo disso, nós podemos ser nutridos pelo Espírito, pela Palavra de Deus. Como último texto, nessa noite eu quero ler no livro Parábolas de Jesus. Quero ler novamente, agora na página 347. Está escrito assim: assim como a videira produz diferentes tipos de uvas, cada uma com as suas próprias características, assim também os discípulos de Cristo têm dons e talentos únicos que podem ser usados para a glória de Deus. Devemos cultivar esses dons e usá-los para o bem dos outros e para a expansão do reino de Deus. Então, nós mencionamos no início, esse texto confirma o que nós falamos. Então, existem milhares de tipos de uvas, cada uma com a sua característica. Assim também nós temos as nossas características, temos a nossa individualidade, temos os dons, nossos dons e os nossos talentos, que devem ser usados para a glória de Deus. E quando nós cultivamos esses dons, quando nós cultivamos esses talentos e usando para o bem de outros, assim colaboramos para a expansão do reino de Deus. Mesmo que seja em tempos difíceis, nós podemos permanecer na videira e produzir frutos que glorifiquem a Deus. Que nós possamos ter a coragem e a determinação de permanecer firmes na fé, apesar dos desafios que enfrentamos, mas confiando que Deus está conosco, que Deus nos suprirá as necessidades
e nos capacitará a cumprir a sua vontade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a sua graça, que tenhamos essa conexão vital com Ele, que mesmo que passamos por um processo de poda, mas possamos entender que é Deus trabalhando em nós, e assim nós possamos produzir frutos para a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe. Dessa forma é o meu desejo e oração por todos. Amém. Nós teremos agora um momento para a oração. Eu quero pedir a você que onde você estiver, se você puder se ajoelhar, então se ajoelhe e vamos agradecer a Deus pelo trabalho dessa noite através de uma oração. Querido Deus que estás nos céus, em nome de Jesus, novamente estamos na Tua presença. E agora, ao findarmos as atividades desse culto, queremos agradecer porque o Senhor providenciou a Sua palavra nessa noite, a fim de nos advertir e a fim também nos dar esperança, para que através de uma conexão vital com o Senhor, nós possamos frutificar, nós possamos produzir frutos que resulte em almas para o Teu reino, que resulte na vida eterna. Pedimos, Senhor Deus, que abençoe a todos os que nos assistiram e também pedimos que abençoe aqueles que ainda nos assistirão. Que o Teu Espírito possa tocar nos corações que ouvirão a Tua palavra, além da mensagem dessa noite, mas as outras mensagens desse canal, que possam despertar os corações que estarão acompanhando a Tua palavra, a poder fazer uma entrega total ao Senhor. Perdoe os nossos pecados, dá-nos uma boa semana de atividades e que possamos estar sempre ligados a Ti. Nós Te suplicamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.